Lado Elite oculto pelo Fael é real, mesmo que não seja. Olá, Fael, boa noite. Eu me chamo Vicente, tenho 29 anos e sou natural do sudeste da Virgínia, Estados Unidos, devido ao meu pai ter nacionalidade americana. A minha mãe é brasileira e no ano de 2016 eu passei as férias na casa dela, em Rosário de Limeira, em Minas Gerais. Bem, eu não vou negar que na época eu tinha duas namoradas, uma aí no Brasil e outra aqui nos Estados Unidos. Hoje, não tem nenhum problema eu falar sobre isso aqui no relato, afinal, eu não estou com nenhuma das duas. Mas, não me entendam mal, eu não sou nenhum mau caráter. Porém, temos que concordar que namoro à distância nunca dá certo, e uma hora ou outra, alguma das partes, ou até mesmo ambos, sempre vão buscar alguém mais próximo, seja por diversão ou por carência mesmo. Ainda mais quando vem o período de faculdade. É impossível não se relacionar com o sexo oposto dentro de um colégio. Enfim, em 2016, eu e a minha ex-namorada Sheila, de 21 anos, aí do Brasil, decidimos acampar no Parque Nacional da Serra da Canastra, em Minas Gerais. Já que estávamos cansados de ficar dentro de casa, então arrumamos as nossas coisas e partimos para a floresta. Os 2 primeiros dias foram ótimos. Encontramos um ótimo local, montamos acampamento, assamos uns peixes, observamos pássaros e foi incrível. Bem, no terceiro dia, estávamos no lago próximo, observando um bando de pássaros nadando na água. Estávamos em uma mesa de piquenique meio que conversando, quando uma menina se aproximou de nós. Ela era jovem, talvez uns 15 ou 16 anos, e ela nos disse que o seu pai tinha caído e ele precisava de ajuda. Nós nos oferecemos para pedir ajuda, mas ela disse que ele não estava ferido, e ela só precisava de alguém forte para ajudá-lo a se levantar. Então, fomos com a garota, pois a minha ex-namorada sabia os primeiros socorros e tínhamos um kit conosco. Então, ela nos levou para a floresta, por uma trilha, até chegarmos a um ponto, onde ela disse que ela e o seu pai haviam saído da trilha porque tinham visto um certo pássaro, e o seu pai era um ávido observador de pássaros. E foi aí que ele se descuidou e caiu no barranco. Estávamos relutantes, mas ali estava uma garotinha precisando de ajuda com o pai, então fomos atrás dela. Alcançamos o pai dela e, bem, algo não estava certo. Ele estava no chão como se tivesse caído, mas ele estava velho, tipo uns 70 anos, o que era estranho, porque a garota tinha 16 anos, e ela o chamava de pai e não de avô. Ela ficou em cima do barranco, enquanto eu desci e o ajudei a subir. Perguntei se ele estava muito machucado, e ele disse que não, que eles estavam bem agora e que podíamos ir embora. Lembro-me de olhar para a Sheila. Ela estava olhando para a garota, como se estivesse tentando comunicar algo telepaticamente com ela. Mas a garota estava olhando para o seu pai. Nós o ajudamos a subir na trilha. Fomos caminhando em silêncio,
enquanto a menina falava dos pássaros que vimos durante o caminho de volta para o seu pai. Uma vez lá, o velho se voltou para nós com um olhar curioso, dizendo que podíamos ir embora naquele momento. Perguntei de onde ele era, e antes dele responder, eu percebi que ele estava com a mão por cima de uma faca de caça que estava no coldre em sua cintura. Ele demorou uns 10 segundos para falar que não era daquela região. Percebemos a situação tensa. Então, eu não fiz mais perguntas e fomos embora. Era uma situação estranha. Apenas uma vibração estranha ao redor. Eu não sei como descrever. Era como se o homem não quisesse que ela fosse buscar por ajuda. Mas como ela o fez, ele estava fazendo o possível para nos afastar deles o mais rápido possível. E assim que voltamos, alertamos as autoridades locais, mas acho que não deu em nada. E quando voltamos para casa, a Sheila examinou casos de crianças desaparecidas na área, mas não encontrou nada. Mas e se ela não fosse de lá? E ele a tivesse levado para outro lugar? Olhando para trás agora, eu sinto que deveríamos ter feito mais perguntas, mas não fizemos. E eu me arrependo disso. Em 2017, eu descobri que a Sheila se relacionava com um rapaz de sua faculdade. E no começo era só suspeitas, mas depois eu tive certeza e provas. Enfim, eu não fui o corno da história, porque antes disso eu já tinha a Rachel, uma vizinha que morava a 3 quadras da minha casa, e nos encontrávamos para correr no parque. Ficamos amigos e enfim começamos um namoro. E mesmo eu namorando a Sheila no Brasil, e antes de terminar com a Sheila, eu sempre a via quando ia passar uns tempos com a minha mãe no Brasil. Bem, no ano seguinte, eu terminei também com a Rachel. Sem motivo algum, apenas estava concentrado em outras coisas. Em 2019, eu morei perto do Great Dismal Swamp, o grande pântano na região da planície costeira do sudeste da Virgínia e nordeste da Carolina do Norte, entre Norfolk, Virgínia, e Elizabeth City, na Carolina do Norte. E durante a maior parte da minha vida, eu costumava fazer caminhadas e passeios de bicicletas ao longo de uma trilha com alguns amigos. Até então, eu nunca tive nenhum tipo de experiência assustadora lá, naquela área pantanosa. Mas também eu nunca me aventurei tão fundo nisso. Mais ou menos no centro dele, no lado da Virgínia da fronteira, está o Lago Drummond, que aparentemente é um dos únicos 2 lagos naturais na Virgínia. Eu nunca cheguei tão longe, mas pelas fotos que eu vi, parece simultaneamente misterioso e sereno e gostaria de visitá-lo algum dia. É uma área estranha, porque parece tão antiga e intocada no meio de uma região densamente povoada da costa leste. Aparentemente, ele também tem algumas características geológicas estranhas, e algumas partes são conhecidas por afetar o funcionamento das bússolas. E por muito tempo foi um porto seguro para escravos fugitivos que se estabeleceram nas profundezas do deserto para evitar a recaptura. Bem, eu não consigo encontrar muita informação sobre o folclore, além de algumas lendas genéricas dos nativos americanos sobre fantasmas, um pássaro de fogo e bruxas que mudam de forma. Eu acredito no paranormal, pois já tive algumas experiências. E também sempre estou interessado em ouvir histórias de encontros inexplicáveis ou assustadoras. E este lugar parece totalmente um lugar onde você encontraria um lobisomem, se essa criatura fosse real aqui nos Estados Unidos. Bem, eu não tenho dúvidas de que muitos dos avistamentos de fantasmas devem ser atribuídos a fenômenos naturais, como o fogo da raposa,
uma luz misteriosa emitida por certos fungos bioluminescentes que ocorrem particularmente em pântanos. Eu fiquei um pouco surpreso ao ver que ninguém relatou nenhuma experiência naquela região, dado o quão densa e remota ela fica em certos pontos. Aparentemente, também é um lugar muito fácil para se perder, no qual eu tenho certeza de que não é por nenhuma interferência magnética que afetem as bússolas, fazendo alguém se perder ali. Bem, aqui vai o relato do que aconteceu comigo naquele pântano. No verão daquele ano, eu estava fazendo trilha com a minha bike e mais 2 amigos. E em um certo ponto da trilha, eu precisei parar para tirar água do joelho. Pedi que os meus 2 amigos fossem devagar na frente e que logo os alcançaria. Então, quando fui até uma árvore, a uns 20 metros da trilha, eu logo escuto um psiu. Olhei rapidamente e a uns 20 metros eu vi uma silhueta de um garoto de uns 10 anos se escondendo atrás da árvore. Eu não sabia que diabos o garoto estava fazendo ali, mas eu fui até a árvore onde ele estava escondido e, para minha surpresa, não tinha nada lá atrás. E foi aí que eu escutei um "Ei, psiu, tô aqui". E quando olhei para a linha de árvores à minha frente, eu pude ver a silhueta do garoto novamente se escondendo atrás de uma outra árvore a uns 30 metros de onde eu estava. Um forte calafrio percorreu o meu corpo, mas mesmo assim eu fui até lá. Afinal, era uma criança e que mal poderia me fazer. Isso era o que passava na minha cabeça. Mas, novamente, quando cheguei atrás daquela grande árvore, novamente não havia nada ali. E neste ponto, o medo já havia tomado conta de mim. Eu fui andando para trás, em direção à trilha, e foi quando ouvi o garoto me chamando de novo. A sua voz vinha do topo da árvore, e quando olhei para cima, lá estava ele sentado em um galho no meio da árvore. Ele ria e balançava os pés. A sua aparência era de um garoto normal, loiro, aparentando ter uns 10 anos de idade. Mas os seus olhos, isso sim era assustador. Eram totalmente negros e sem vida nenhuma. Ele ria como se zombasse do meu medo, e em uma velocidade surreal, ele escalou a árvore até o topo, sentou no galho mais alto e novamente ficou balançando os pés e me encarando. Porém, desta vez, ele não ria. Ele fechou a cara e lançou um olhar de ódio em minha direção. Eu nem preciso dizer que saí dali gritando pelos meus amigos. Voltei para a trilha, peguei a minha bicicleta e nunca me lembro de ter pedalado tão rápido em toda a minha vida. E quando alcancei os meus amigos, eu não consegui contar para eles o que aconteceu. Apenas passei acelerado por eles. Aquela trilha era o único caminho para voltarmos para nossas casas. Então, eu me recusei a voltar de bicicleta por aquele caminho. Liguei para o meu pai, que foi nos buscar na caminhonete. Os meus amigos acreditaram em mim, pois viram o meu estado naquele dia. E confesso que nunca mais me aventurei naquele pântano desde então. Eu sei que o lugar esconde os seus mistérios, mas, até hoje, eu não sei o que era aquilo que eu vi em forma de criança. Boa noite. Boa noite, Fael. Tudo bem? Eu vou enviar mais um relato da avó Chica, a sua fã número 1. Este relato aconteceu com um grande amigo que permitiu que eu compartilhasse com o canal. Bem, o fato ocorreu
em 1952, na cidade de Baixa Grande, no Ceará, e aconteceu com o meu amigo Antônio, e na época ele tinha 18 anos. Nessa época, ele conheceu uma garota que morava em uma cidade vizinha, e eles começaram a namorar. Então, ele passou a ir visitá-la todo final de semana. E um desses finais de semana foi quando o sobrenatural aconteceu. Ele morava num sítio, e para chegar lá, era preciso atravessar um rio. O Antônio não tinha um barco, então ele fazia essa travessia nadando e era uma aventura. Ele levava um saco para não molhar as suas roupas, e depois de chegar na segunda margem, ainda tinha que caminhar pela mata. Em um final de semana, como de costume, o Antônio foi visitar a namorada e estava tão bom lá que ele não se deu conta do horário. O pai da menina ainda convidou ele para ficar, mas como ele era muito tímido, ele resolveu ir embora. E naquele tempo havia muito respeito entre as famílias, e principalmente aos pais das moças. Já tinha caído a noite, e Antônio seguiu para casa, e não tinha energia elétrica, e a única coisa que iluminava o caminho era a lua cheia. E quando ele estava na mata, ele ouviu um assobio muito alto, que era ensurdecedor. Ele ainda pensou que pudesse ser um amigo tentando assustá-lo. Então, ele começou a andar mais rápido. A sensação que ele tinha era que ele estava sendo observado, mas não tinha muita visibilidade e não enxergava ninguém. E mais adiante, já na mata mais fechada, com árvores altas, ele ouviu um forte barulho de pedras caindo, como se estivessem descarregando um caminhão de pedras sobre ele. E neste momento, o Antônio se desesperou e ele teve a sensação que seria soterrado pelas pedras. E quando ele observou o chão, ele não viu vestígios de pedras. Então, ele começou a correr em direção ao rio, e o medo foi tão grande que ele logo se lembrou de um conselho do seu pai. O seu pai dizia: se algum dia você tiver medo ou se sentir assombrado, coloque uma faca entre os dentes e só retire quando se sentir seguro e estiver distante. Assim ele fez. Colocou a sua faca entre os dentes, recuperou o fôlego e logo fez a travessia do rio. Ainda hoje, o Antônio se pergunta o que o assombrou naquela noite, pois ele não viu nenhum bicho, mas a sensação de ser observado e os barulhos foram suficientes para que ele nunca mais voltasse naquele sítio. Agora, vamos ao próximo relato. Isso passou-se há 12 anos. Quando eu tinha 7 anos, eu era um garoto rebelde e o meu pai não sabia o que fazer para me obrigar a mudar de atitudes. A minha relação com ele também não era das melhores, de maneira que houve um dia, após uma discussão particularmente violenta, eu saí de casa, determinado a não voltar nunca mais. Lembrando que eu tinha 7 anos. Isso passou-se por volta das 17h30. Eu saí de casa e fui virado a um pinhal não muito longe da minha casa. E não dei por conta de escurecer, mas é certo que de repente eu me vi rodeado de escuridão e para onde quer que eu olhasse eu só via árvores, arbustos e muito mato. Bem, eu comecei a ficar com medo, e foi então que tudo começou. Comecei a ouvir uns gemidos, seguidos de barulhos de passos. Eu reuni a pouca coragem que restava e gritei: "Quem está aí?" A única resposta que eu obtive foi uma gargalhada de gelar o sangue. Eu comecei a correr cada vez mais depressa, sem destino, e pouco me importava para onde ia,
Eu só queria sair dali. E quando eu comecei a avistar uma claridade azul cada vez mais forte, à medida que eu me aproximava dela, e foi então que eu vi, por entre duas árvores retorcidas, eu vi o que me pareceu uma porta, uma espécie de portal delineado a azul com uma luz intensa. Eu peguei numa pedra e atirei de encontro a tal abertura. Mas a pedra, se ela entrou, ela não tornou a sair, pois eu não ouvi o barulho da pedra cair do lado de lá, de maneira que eu deduzo que teria tido outro fim. Bem, se eu estava assustado com isso, eu entrei em pânico. Eu não conseguia arredar o pé dali, e eu comecei a ouvir barulhos, restolhadas de folhas na minha direção, de maneira a que me escondi atrás de um arbusto, e começaram a aparecer vultos de todos os lados, concentrando-se todos em frente à porta. E foi então que eu senti uma dor forte na nuca que me fez perder os sentidos. E no dia seguinte, eu acordo com meu pai a olhar para mim. Ele perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim. Então, ele me pegou e me levou para fora dali. Eu nunca soube o que realmente me aconteceu e nem o que tinha presenciado na noite anterior, mas certo é que além de 17 pontos na cabeça, eu nunca mais tornei a entrar naquele sítio. E de 2 anos para cá, já desapareceram 2 pessoas naquele pinhal, tendo sido uma delas encontrada morta, completamente desfigurada. Bem, o que se esconde por detrás daquelas árvores e que segredo encerra aquele pinhal? Eu vou terminar o meu relato com uma frase conhecida: a verdade anda por aí. Bem, pode até andar, mas não hei de ser eu que vou descobri-la. Boa noite. Bem, o que vou relatar aconteceu comigo e um casal enquanto voltávamos da praia. Bem, tudo aconteceu no ano de 2001, quando eu voltava de uma viagem de férias na praia de Imbé, mais precisamente no Balneário Nordeste. Passamos um mês de total confinamento por causa da chuva, que durou 28 dias sem parar. E no dia que parou de chover, colocamos as coisas no carro, que estava com o tanque abastecido, e saímos de lá exatamente às 14h20. Pegamos uma rua que dá acesso à estrada principal, sendo que o nosso mistério começa aí. Pois chegando na pista, resolvemos atravessar e entrar em um supermercado com o nome de Rede Nacional para comprar pão. E nesse local, ficamos 5 minutos cronometrados e voltamos ao carro e seguimos na estrada. Bem, daí em diante, nem eu e nem este casal de amigos têm lembranças de mais nada, até o momento que chegamos em uma estrada por onde seguimos sempre em frente. E nisso, já era noite escura, e nós nos demos por perdidos, e aquela estrada parecia não ter fim. Então chegamos a um ponto nessa estrada, onde havia um pequeno bar, uma casa pintada de cal, com iluminação de lampião. Lembro-me que no lado de fora havia um lampião pendurado, e as pessoas eram muito estranhas, e vestiam-se com roupas de antigamente, como as usadas na década de 1940. O mais estranho foi quando perguntamos a eles sobre a autoestrada, sendo que eles nos perguntaram o que era uma autoestrada, pois eles não sabiam o que era isso. Perdidos e assustados, entramos no carro, saímos e começamos a controlar a distância através do tempo do relógio.
Então rodamos, acredito que a noite inteira. E em seguida tentamos voltar naquele bar. E surpreendentemente na volta não existia mais o bar. A nossa próxima lembrança é de estarmos finalmente na autoestrada que precisávamos. Bem, como? Não sabemos. E depois disso, a última lembrança que nos restou é de estar chegando na frente da casa às 14h30 do outro dia, com o tanque do carro cheio e eu com a sacola de pães do Nacional Supermercado, que não existe e nem nunca existiu nessa praia. E para piorar, o filme de 36 poses que eu tinha na máquina havia desaparecido. Até hoje eu não sei explicar o que houve conosco, mas as nossas vidas foram totalmente mudadas a partir daquela noite alucinante. Os pesadelos que tenho, e que até hoje ainda me roubam noites de sono, são horríveis. Nós fizemos um pacto de jamais contar para alguém ou voltar a falar nisso. Mas o que mais me preocupa em tudo isso são os fatos que nós esquecemos naquela noite. O que será que aconteceu naquele espaço de tempo em que as nossas memórias foram apagadas? Será que o que esquecemos é pior do que o pouco que lembramos? Boa noite. Olá, Fael. Boa noite. Eu me chamo Aleph, tenho 16 anos e sou de São João da Ponte, Minas Gerais. Aqui na minha cidade, em época de quaresma, a minha família e vizinhos se reúnem na porta de casa à noite para conversar e contar diversos causos de assombração, e eu particularmente nunca vi nada fora da realidade. Mas tenho muitos causos que ouvi nessa roda de churrasco e muita cerveja. Sim, eu sei que na quaresma não devemos beber e nem comer carne, mas hoje em dia quase ninguém segue mais as tradições. E é por isso que o mal anda solta por aí. E, bem, eu vou contar algumas histórias que eu ouço nessa roda de família e vizinhos e que todos garantem que não são apenas histórias. Quinta-feira, 23 de dezembro, Araújo sai de casa para passar o Natal com a família no Rio de Janeiro. E nas estradas mineiras chovia como ele nunca tinha visto antes. Sozinho no carro, Araújo sentiu um calafrio como se estivesse prestes a morrer. Na mesma hora, ele parou o carro, começou a sentir febre e suar frio. E na estrada não passava um veículo e a chuva tinha apertado mais. E quase cego com a tempestade, Araújo avista uma luminosidade não muito longe dali. E caminhando com dificuldade, o pobre homem chega até o portão do que parecia ser um mosteiro franciscano. Ele bate na porta e grita por ajuda, mas desmaia antes dela chegar. Araújo acorda com muita dor de cabeça em um quarto escuro. Ele estava deitado numa cama simples e pela janela ele podia ver que a chuva não havia reduzido. E quando tentou levantar-se da cama, a porta se abre e um homem alto vestido de monge entra no quarto. "Você deve deixar o mosteiro imediatamente", falou o monge com uma voz preocupada. "Olha, eu estou doente, não pode me mandar embora desse jeito. Por favor, deixe-me ficar", agonizou Araújo, quase chorando. O monge não disse mais nada e se retirou do recinto. Preocupado em ter que ir embora, Araújo se levanta e sai do quarto sorrateiramente. O lugar mais parecia um calabouço medieval e o coitado não sabia o que fazer. E por instinto, Araújo desce as escadas da masmorra e uma voz logo o chama. Ela vem de uma cela e a porta está trancada
e pela pequena grade, um homem magro de cavanhaque conversa com Araújo. Amigo, você precisa me ajudar. Esses monges me prenderam aqui e me torturam quase diariamente. E eles farão isso com você também, se não fugirmos logo. E antes do sujeito concluir as suas palavras, o monge grita alto com Araújo: Saia daí! Agarrando pelo braço, e o monge o arrasta e leva ele escada acima. O pobre Araújo não tinha forças para reagir e foi levado facilmente. E já em uma sala gigantesca, repleta de monges, Araújo se vê como um réu sendo julgado. O franciscano, que parecia ser o líder, logo falou: Rapaz, você deve ir embora imediatamente. Foi um erro nosso tê-lo deixado entrar aqui. Bem, sabemos do seu estado de saúde, mas não podemos deixá-lo ficar. Araújo mal ouviu o homem e desmaiou novamente. O infeliz viajante acorda mais uma vez na masmorra. A porta do quarto estava aberta e Araújo sai à procura do homem que estava preso no andar de baixo. E sem vigília, ele consegue chegar até a cela do magrelo e mal se aproxima, e Araújo é surpreendido com o sujeito na pequena grade já pedindo ajuda. Por favor, tire-me daqui. Eles vão nos torturar. Eles são uma grande seita maligna. São, adoradores de Satanás. E tremendo como uma vara verde em dia de chuva, Araújo corre até um pequeno depósito em busca de uma ferramenta capaz de abrir a cela. E minutos depois, ele retorna com um imenso pé de cabra. E com um pouco de esforço, a porta é arrombada. O sujeito magro sai correndo da cela e rindo como se uma piada hilária tivesse acabado de ter sido contada. E sem saber do que se tratava, o Araújo corre também, mas dá de cara com um monge quase de 2 metros de altura. O que você acaba de fazer, seu maldito? Rugiu o franciscano. Me solte, seu filho de Satanás! Gritava Araújo, tentando se soltar do agarrão do monge. E com um olhar de temor e raiva, o homem alto encara o pobre Araújo e diz: Você não sabe o que fez. A sua vida está condenada agora. Você acaba de libertar o próprio Satanás. E ele fará de você o seu servo predileto, e a sua alma será dele. E logo após o monge ter terminado de falar, Araújo dá um grito de pavor. Bem, o seu último grito de pavor, pois naquele instante, o pobre e inocente viajante acaba de ter um fulminante ataque cardíaco que levou a sua alma literalmente para os quintos dos infernos. Agora, ao lado do seu eterno mestre, Satanás. Bem, essa história que contarei é sobre 2 amigos de infância, Pablo e o José. Os 2 eram mexicanos e andarilhavam em direção a São Juan, um pequeno vilarejo na província de Chiapas. Estava chovendo muito e os cavalos já estavam inquietos. Pablo observava uma caverna em meio às árvores e exclamou: Veja, José, uma gruta seca. Vamos usá-la como abrigo até a chuva passar. José, ele não reclamou e seguiu seu amigo até a tal gruta. E lá dentro, os 2 se abrigaram e acomodaram os cavalos. A caverna era gelada e José sentiu um calafrio que percorreu a sua espinha. Vamos sair daqui, Pablo. Essa caverna me dá arrepios. Balbuciou José, tremendo de frio e medo. Ah, bobagem! Lá fora podemos até morrer naquele temporal. Aqui nós estamos secos e seguros, retrucou Pablo. A chuva não dava nenhum sinal de trégua. José estava impaciente e Pablo, curioso com a caverna. Vamos lá para o fundo, estaremos mais seguros lá, disse Pablo.
Está louco, homem? Podemos nos perder naquela escuridão, protestou José. Covarde, vamos lá, seja homem pelo menos uma vez nessa sua vida, ameaçou Pablo com um sorriso sarcástico. E mesmo temendo pela sua própria vida, José segue o amigo até o fundo da caverna. Pablo, indo na frente, acende um fósforo e se surpreende com o que vê. Jogado ao chão, milhares de moedas de ouro e prata e até algumas joias que refletem a luz do fósforo. E junto delas, um esqueleto humano. Pablo dá uma gargalhada e grita: Estamos ricos, José! Ou melhor, eu estou rico! E virando-se imediatamente para o amigo e apontando a garrucha diretamente para a testa dele, Pablo dá um sorriso e vê o pavor do amigo que logo suplica: Não, Pablo! Pelo amor de Deus, nós somos amigos! E um estrondo interrompe a voz do José. Com um tiro certeiro, Pablo espalha os miolos do amigo no chão. Agora o ouro é só meu, todo meu. Recolhendo o tesouro e colocando-o num saco, Pablo já vai até pensando o que vai fazer com o dinheiro. O tempo passa e a chuva também. E com o tesouro devidamente embalado, Pablo sai da caverna sorrindo e gozando do cadáver do amigo. E ele diz: Pena que você não poderá se divertir com esse dinheiro, companheiro. Pablo coloca o saco com o tesouro no lombo do cavalo e ruma para o vilarejo. E chegando lá, ele vai diretamente para uma pensão contabilizar o seu achado. E euforicamente, Pablo sobe para o seu quarto, mal podendo conter a sua alegria. E já no quarto, o homem tranca a porta e joga o saco no chão. E ao abri-lo, Pablo se depara com uma cena inesperada e pavorosa. Não, não pode ser! Agoniza o coitado, pois ao invés do tesouro, ele encontra no saco o cadáver rígido do seu amigo José. No interior de Minas, conta uma história de um sujeito que perdeu-se em uma mata e ficou vagando por dias sem água ou comida. Todo maltrapilho e à beira da morte, ele viu de longe uma clareira e um cão que latia para ele. E por um momento, ele pensou que fosse uma alucinação causada pelo seu estado debilitado. E chegando mais perto, ele pôde ver que se tratava de um cão de verdade, que se afastava a passos lentos cada vez que o sujeito se aproximava. Pensou então com ele: Bem, se há um cachorro aqui, eu devo estar perto de alguma habitação. Alguém deve morar por perto, então eu vou seguir o cão. Andou na direção do animal que se afastava, como que mostrando um caminho para o homem. E após algumas horas, o sujeito pôde ver uma pequena casinha mal construída, feita de barro e palha, onde um casal sentado à porta conversavam sobre coisas triviais. Feliz e desesperado, o homem correu na direção dos dois moradores, sentindo-se salvo. Assustado, os dois receberam o homem, tentando entender o que havia se passado. E depois de beber um pouco de água e de se recuperar, o sujeito contou a história, falando do cachorro que havia o guiado pela mata até o local onde ele estava agora. Entreolharam-se os dois moradores e desconfiaram da história, dizendo que não havia nenhum cachorro pelas redondezas. Ele então se propôs a levar os dois céticos ao local onde havia visto o cão pela primeira vez. E ao chegar lá, não viram nada, a não ser uma cruz sobre uma cova rasa, que o morador informou tratasse do túmulo do filho, que havia sido morto por uma matilha de lobos. Bem, Fael, esses são os relatos que trago para o canal. E em breve, em uma outra oportunidade, espero trazer outros relatos que eu escuto nessas rodas de família e vizinhos.
Boa noite. Olá, o que eu vou contar é uma história antiga. A que foi contada diversas vezes pela minha falecida avó, a Dona Maria Nair. Sendo que sempre fiquei assustada em cada vez que ouvia este relato. E a minha avó sempre afirmou, categoricamente, que esse fato foi verídico. A minha avó Nair morava na cidade de Olho, no estado de São Paulo, onde eu também nasci. Sendo que lá, ela tinha uma amiga e a sua família que morava perto de sua casa. Essa amiga da minha avó contou para ela que tempos antes, a sua filha ganhou uma boneca de pano de presente. E naquela época, nem todas as pessoas tinham dinheiro para comprar brinquedo para as crianças. Então, era normal a construção de pequenos brinquedos, tanto pelos pais, como também pelas próprias crianças, utilizando materiais caseiros, como latas e outras bugigangas. Então, imagina-se a alegria daquela garotinha ao ganhar uma boneca de pano de verdade. Era algo incrível. A menina ficou muito apegada com a boneca, sendo que não a largava mais. O tempo passou, sendo que certo dia, a mãe da garotinha notou que a sua pequena camisola, a qual ela utilizava para dormir, estava chamuscada, como se tivesse sido exposta a fogo ou a um calor muito grande. Então, a mãe resolveu perguntar para a filha o que havia acontecido com a camisola para ter ficado daquele jeito. A garotinha, então inocentemente, disse para sua mãe que a sua boneca a havia levado para um lugar muito quente e que ela disse que era o inferno. A mãe, assustada, claro, não acreditou, mas ficou cismada com aquilo. E passados mais alguns dias, outra camisola surgiu chamuscada novamente como a primeira. E a garotinha insistia que foi a boneca que havia saído com ela e a levado para o inferno durante a noite. A mãe, já assustada, resolveu então ficar de vigia durante algumas noites para ver o que acontecia. E durante os primeiros dias nada aconteceu. Até que em uma certa noite, após a garotinha ir dormir, a mãe ouviu um barulho e foi ver o que estava acontecendo. E qual não foi a sua surpresa, quando ela olha horrorizada pela fresta de uma porta e vê a boneca andando de mãos dadas com a sua filha e saindo pela porta fora. Assustada e petrificada, a mãe não fez nada no momento, com medo de algo pior acontecer com a sua filha. E já com o amanhecer, e estando a sua filha de volta para casa, a mãe pega a boneca e a rasga totalmente e coloca fogo no que restou dos seus destroços e pondo um fim naquele incrível pesadelo. Sendo que nunca mais esqueceria aquela horrível experiência. Muitos podem não acreditar em fatos como esse, mas nunca se devemos esquecer que em nosso mundo acontecem fatos impressionantes, os quais nunca foram desvendados e que desafiam a sobriedade dos mais céticos e dos mais estudados cientistas. Boa noite. A minha avó me conta uma história que aconteceu com ela há muito tempo atrás. Pois bem, naqueles dias, a minha avó estava de mudança,
quando resolveu pedir conselhos de um curandeiro sobre como deveria agir com os novos vizinhos. Ela tinha 5 filhos, e nessa ocasião, a minha mãe era caçula e fui ao curandeiro com a minha avó. E chegando lá, o mesmo fez orações, benzimentos e deu o veredito de que alguém iria nos presentear, mas que não era para se fazer uso do tal presente. A minha avó guardou o conselho consigo, agradeceu e se despediu. E logo a mudança terminou, e como na época era comum os vizinhos prestarem boas-vindas, reuniram-se uma meia dúzia de senhoras para cumprimentar e especular a então nova moradora da vila. E dentre elas se apresentou uma senhora misteriosamente simpática que demonstrou muito interesse pela mudança. E enquanto ela conversava com a minha avó, a minha mãe brincava ao redor das mesmas. E foi então que a minha avó apresentou a minha mãe a uma mulher estranha, ao que, em uma atitude simpática, apresentou um embrulho do que parecia uma deliciosa balinha para a minha mãe. A minha mãe pegou o presente com um sorriso estampado no rosto. E contudo, a minha avó deu uma cotovelada disfarçada dizendo para ela guardar para comer depois, pois ali havia muitas crianças. Aborrecida, a minha mãe guardou a bala no bolso, mas entendeu o olhar preventivo de sua mãe. E ao adentrar em casa, depois do papo, a minha avó pegou a bendita bala da minha mãe e relembrou a mensagem do curandeiro sobre o presente que viria no decorrer na mudança. E por fim, esperou anoitecer e jogou a bala no quintal da sua antiga dona, sendo que por mera coincidência ou não, tempos mais tarde, a filha daquela senhora se suicidou sem motivo aparente. E sem comentar o fato com terceiros, a minha avó ouviu boatos de que a mesma praticava bruxaria. O meu relato é de certa forma bem antigo e aconteceu em 1977. E foi me contado pelo meu avô Gaspar, e narrarei aqui com as suas palavras. Naquela época, eu gostava muito de ir a um carrinho de lanche que tinha em uma rua acima da rua que eu morava. E naqueles anos, eu lembro até hoje, os lanches custavam bem barato. Então, praticamente, eu subia no carrinho quase todas as noites. Porém, a minha casa era uma das primeiras daquele bairro e tinha muitas poucas casas na redondeza, sendo que havia muito mato e a maioria dos terrenos era baldio, não tendo nem muro ao seu redor. E foi quando, em uma noite, eu estava voltando desse carrinho de lanches por volta das 20 horas. E em um determinado momento, eu avistei no escuro de um terreno um ser monstruoso se movendo. A criatura era bem grande, tendo mais ou menos 1,80 m a 1,90 m de altura. Os gestos que ele estava fazendo era igual de um gato quando está lambendo as patas dianteiras, mas no lugar de um braço, era como se fosse uma grande garra, e a postura era de um homem. Ele andava sobre 2 pernas. Ele parecia passar aquelas grandes garras em seu rosto, como se estivesse limpando-as. Fiquei paralisado e me escondi atrás de um pequeno arbusto, e ali esperei por cerca de uns 15 minutos, aguardando a criatura ir embora para eu poder passar.
mas a criatura não saía daquele lugar. Então eu dei a volta no quarteirão para não ter que passar pela frente daquele ser que até hoje eu não sei o que era. Cheguei aquela noite em casa chorando muito e corri para os braços da minha mãe e expliquei tudo o que eu tinha visto. A minha mãe me explicou que quando vemos esse tipo de coisa temos que rezar muito. Eu sou uma pessoa que eu não posso me afastar de Deus, pois esta não foi a única vez que eu presenciei o sobrenatural. E sempre quando eu me desvio um pouco do caminho, eu vejo vultos, ouço vozes e às vezes, quando estou tentando dormir, o meu corpo paralisa de uma certa forma que eu não consigo mexer nenhum músculo. E às vezes, quando eu tenho essas paralisias, eu ouço uma voz bem baixa e um sopro no meu ouvido, mas não consigo entender o que a voz diz, parecendo ser um outro idioma do qual eu não entendo. O que seria essa estranha criatura? De onde teria vindo e para onde foi? Esse é mais entre tantos mistérios do nosso mundo, o qual jamais será desvendado. Bem, este relato é fato verídico, que aconteceu em uma cidade do interior do Maranhão, chamada Pedreiras, e quem conta é a minha avó Emanuela. Ela morava numa cidade pequena que fica localizada no interior do Maranhão, uma cidade cheia de lendas e superstições. E na década de 60, a cidade tinha uma energia elétrica que funcionava até às 10 da noite, sendo que depois desse horário, toda a cidade ficava na mais completa escuridão. A rua próxima a que a minha avó morava tinha uma fama muito grande de ser mal assombrada. E na época, eu não era nascida e boa parte dos meus irmãos também não. A minha avó nos contava que sempre surgia uma pessoa com uma história relacionada ao sobrenatural, e sempre naquela rua. Sendo que a minha mãe mesma nos contava que passou várias vezes à noite quando as luzes estavam apagadas e nunca presenciou nada do tipo. Bem, a minha mãe é muito sensitiva e já chegou a ter várias experiências estranhas. Mas tudo bem. No meio de muitos fatos curiosos, um dos mais intrigantes foi um do vigilante que era muito amigo da minha avó. Existia uma oficina na esquina dessa rua, onde esse vigilante trabalhava. E toda noite ele ia nos portões do lado de fora e ia conferindo se todos os cadeados estavam presos de acordo. E depois que ele fazia a ronda por fora, ele se direcionava para o interior da oficina e fazia a ronda por dentro. Certa vez, ele contou que estava fazendo a sua ronda como de costume, e tudo estava na mais perfeita calma. As luzes estavam apagadas, pois já se passava das 10 da noite. E averiguando que tudo estava na ordem do lado de fora, ele se encaminhou para dentro da oficina. Estava tranquilo em sua ronda, checando se não tinha nada de anormal dentro do recinto. E quando, de repente, bem no pátio descoberto da oficina, ele viu uma silhueta na escuridão. Nesse momento, ele ficou acuado e lentamente, sem fazer barulho, foi se aproximando. Existia uma árvore no meio do pátio, e era justamente de trás dessa árvore que vinham uns gemidos, e formava um vulto de alguém. Então, ele pensou consigo mesmo
que não havia possibilidade de alguém ter entrado na oficina, pois ele havia acabado de checar os cadeados. E todos estavam trancados por fora. E a única forma de entrar seria pelo muro dos fundos. Porém, o muro era muito alto. Bem, aqueles gemidos intrigavam muito ele. Então, ele decidiu se aproximar da árvore, e no escuro ele foi indo mais perto. E de repente, para a surpresa dele, os gemidos pararam e aquele vulto foi tendo formato. E sem ele acreditar, ele viu que se transformou em uma mulher. Nessa hora, ele ligou a lanterna novamente, sendo que não focou no rosto daquela mulher, apenas para melhor visualizar aquela silhueta alta, magra com cabelos compridos e negros, e ela estava nua. Nessa hora, ele pensou consigo mesmo que aquilo era uma coisa do outro mundo, e não era gente viva não. Mas para sua surpresa, ele viu outra silhueta escura saindo da escuridão, da sombra da árvore. E ele conta que era a coisa mais horrenda que ele já viu na vida. Era um bicho com cabeça de cachorro e corpo de gente, e ele tinha os olhos de animal e andava corcunda. Assustado, ele abaixou a lanterna da cara do bicho e jogou abaixo do seu corpo. E foi aí que ele viu que a coisa estava de pênis ereto. A mulher foi se afastando e subiu no muro como uma aranha, e com muita facilidade passou para o outro lado, que dava em um terreno baldio. E em seguida, ela desapareceu. Com muito medo, ele saiu vagarosamente daquele pátio, e o bicho permaneceu ali, parado e encarando ele. A coisa não rosnou e não apresentou ameaças. Apenas ficou ali no pátio encarando o vigia. Depois desse dia, ele contou para minha avó esse fato, afirmando que foi verídico e que ele acha que o lobisomem estava transando loucamente com aquela mulher e que, na verdade, ela deveria ser qualquer outra coisa menos uma mulher. Muitos outros fatos estranhos ocorrem nesta rua, como o ouvir passos à noite e não ter ninguém caminhando. Ou como uma vez que outro vigilante presenciou no telhado de um comércio um homem de chapéu enorme que deu um pulo e sumiu. E muitos outros fatos. Dizem que lá nessa rua foi construído o primeiro cemitério da cidade, e talvez isso explique os fatos que ali ocorrem. Hoje, eu moro em Minas Gerais, mas toda vez que eu vou lá, eu fico com um pouco de medo de passar nessa rua à noite. Boa noite. Olá, Rafael. Eu me chamo Aline, tenho 21 anos e moro em Curitiba, no Paraná. O relato que vou lhes contar era contado pela minha mãe quando estava viva. Ela faleceu em 2019 e boa parte dessa narrativa lhe ocorreu em meados da década de 80, em uma cidade no interior do Paraná. Tínhamos uma chácara em uma cidade do interior do Paraná, a exatamente 350 quilômetros de Curitiba. Era uma terra boa, um terreno de esquina um pouco retirado da cidade, porém não muito longe. A dita chácara era localizada em uma descida para a cidade alta, e do seu lado direito havia uma outra propriedade também muito grande. Só que nessa propriedade existia um pasto para bois, e logo mais abaixo havia uma mata fechada e muito escura.
Voltando à chácara principal, existiam lá muitas árvores, e dentre elas um abacateiro. E eu deduzo que o mesmo era centenário, haja vista que precisavam de 4 pessoas para abraçá-lo. Os seus frutos eram de um doce extraordinário, tanto e que vinham pessoas de Curitiba para apanhá-los na época da colheita. À noite, parecia que aquela terra era mais escura do que o normal. Os bichos noturnos de vez em quando paravam com a sua sinfonia assim do nada, e para algum tempo depois voltarem a cantar e assim por diante. Ouvíamos histórias um tanto descabidas. Na época éramos crianças de 8 a 10 anos e jamais imaginávamos que aquilo iria nos acontecer. Eu lembro-me como se fosse ontem. Era um final de ano e toda a família se reuniu naquela ocasião para passarmos as férias na chácara. E estávamos em 15 pessoas. E dessas 15, 6 eram crianças. Inclusive a minha mãe, que está narrando essa história. Na primeira noite, dormimos todos amontoados em uma sala grande que a casa possuía. Até aí tudo normal. No outro dia, começamos a dar ouvidos às histórias do povo que naquela cidade moravam. Histórias de assombrações, lobisomens, fantasmas e uma tal de mulher de branco que aparecia no abacateiro. Não sabíamos ao certo se eles queriam nos assustar, como, por exemplo, botar medo no pessoal da cidade, pois haja visto que no interior eles têm esse costume de assustar as pessoas com histórias assim. Na noite do segundo dia, já estávamos todos habituados com o local e o lugar. Porém, quanto mais a noite adentrava, algumas coisas por dentro de nós nos apertava, como se alguma coisa fosse acontecer com algum de nós a qualquer momento. No terceiro dia, ouvimos uma história que até poderia ter algum fundamento. Na propriedade em frente à nossa chácara, havia aquela mata escura, da qual citei acima. E em certa ocasião, alguém estava limpando parte daquele terreno e caiu em um despenhadeiro, e o seu corpo nunca mais foi localizado. Dizem os moradores da região que em certas noites ouvem os gritos lancinantes de alguém caindo de uma altura muito grande e depois pedindo por socorro. Eu não sei até hoje se foi fruto da nossa imaginação, pois em altas horas da noite, todos os que estavam na chácara, inclusive os adultos, a minha mãe e o meu falecido pai, ouviram gritos de agonia e desespero e pedidos de socorro, vindo do lado da mata fechada e muito escura. No outro dia comentamos entre nós o ocorrido, e todos foram unânimes em dizer que ouviu os gritos e os pedidos de socorro. O outro fato a seguir também é relacionado com a chácara. Um dos meus tios, hoje já falecido, e que se chamava Mário, era uma espécie de feitor da chácara, pois morávamos em Curitiba. E ele, naquela cidade, cuidava da dita chácara. Certa vez, ele foi tratar de um porco, que lá existia, e era mais ou menos 5:30, perto das 6 horas da tarde. E foi quando ele adentrou na mata, pois tinha, obrigatoriamente, que passar perto do abacateiro. E foi quando ele se deu conta que estava lá a famosa mulher de branco, dando a volta no abacateiro, e ela deu 4 voltas ao redor da árvore e desapareceu como se quisesse ser vista. Outro fato também aconteceu relacionado ao abacateiro. Certa vez, a minha avó estava parada diante do abacateiro em pleno dia, e a minha mãe, que era menina, perguntou para ela: "Mãe, o que a senhora está fazendo aí?" Naquele tempo, se você chamasse o seu pai ou a sua mãe de você,
Tu apanhava tanto que nunca mais iria esquecer, pois era uma falta de respeito muito grande, uma grande afronta. E foi quando ela se virou e respondeu: Por que você veio me interromper aqui, menina? Agora que a mulher de branco ia me dizer onde estava a panela de dinheiro. Essa narrativa é descrita pela minha mãe até pouco tempo atrás. Em outras ocasiões, foram ouvidos, já dentro de casa, como se alguém derrubasse uma grande quantidade de moedas no chão. Passos vindos do lado de fora, batidas na porta, luzes que se acendiam e se apagavam sozinha. Enfim, foram muitos os mistérios e enigmas existentes naquela chácara. Esse último fato aconteceu em 2015 com a minha mãe, o meu pai, o meu tio, o seu filho, que é meu primo, e eu, quando íamos visitar a chácara em questão naquele ano. Passamos toda a manhã ali e no início da noite, quando estávamos voltando, o carro começou a apresentar problemas mecânicos. Não tinha força na subida e em seguida ele simplesmente travou o motor. Não ligava mais e nem saía do lugar. Estávamos a mais ou menos 15 quilômetros de casa, em uma estrada deserta, existindo apenas algumas casas próximas ao local onde o carro estragou. O meu pai ficou muito irritado com o que aconteceu, mas por sorte lá pegava telefone celular. Era meio ruim de sinal, mas pegava. O meu pai ligou para um amigo ir nos buscar, mas no carro desse amigo, por ser uma estrada da Fiat, só tinha lugar para a minha mãe e o meu pai. Já eu, o meu primo e o meu tio fomos a pé. E isso já era por volta das 18h30 da noite. E tínhamos que andar muito ainda. Então começamos a andar. Fomos conversando e brincando para não ter que pensar na distância. E a noite logo foi chegando. E o pior era que era lua nova e estava bastante escuro. Nós tínhamos andado cerca de 8 quilômetros e precisávamos passar por uma encruzilhada, e lá tinha algumas cruzes enterradas, e também havia um tipo de casinha de ponto de ônibus, pois muitos anos atrás passava ônibus por ali. E quando estávamos quase chegando na encruzilhada, o meu tio começou a ir na direção do meio da estrada, e eu estranhei a atitude dele. "O que foi, tio?" Perguntei para ele, mas ele não me respondeu. Apenas começou a andar mais depressa e a olhar para trás. Perguntei novamente, e ao ligar a lanterna do celular, eu pude ver que ele estava pálido e passando muito mal e bastante assustado. E quando ele apontou com a mão para a casinha do ponto de ônibus na encruzilhada, ele falou trêmulo: Tem um menino sentado debaixo da casinha." Pensei que fosse brincadeira dele para nos assustar, mas ao ver o estado dele e do jeito que ele falou, eu senti a minha espinha gelar. Arrepiei até os últimos cabelos da cabeça. Iluminei com a lanterna do celular, mas não havia ninguém lá. Pudemos ver 2 cruzes, e uma delas era mesmo de uma criança. Saímos mais apressados do que nunca daquele lugar. Apressamos mais o passo e chegamos em casa. Até hoje, ele diz que está assombrado com o que viu. Eu fui falar com a minha avó a respeito do acontecido, e ela disse que aquela encruzilhada é realmente assombrada e que muitos presenciam o que o meu tio viu. Em 2017, a nossa chácara foi vendida a um preço de banana, sendo que o pé de abacate foi cortado pelo atual proprietário, deixando somente a terra nua. E até os dias de hoje, nada foi construído naquela terra. Mas por que cargas d'água, ninguém sabe. Persiste será o mistério naquela terra até hoje? Ou o atual proprietário desistiu de construir? Se foi isso, por quê? É um mistério que ninguém sabe. Boa noite.
As pessoas do bairro deixaram de sair quando a noite chegava. Estavam muito assustadas com os boatos de uma criatura que corria nas madrugadas. Alguns diziam que era apenas boatos e que era apenas um cachorro de rua. E já os mais velhos diziam se tratar de uma fera que atendia pelo nome de lobisomem. Olá, boa noite. Eu me chamo Luciene e sou moradora da cidade de Crateus, no estado do Ceará. E desde criança, eu escutei muitas histórias contadas na região, e principalmente os mais velhos contavam histórias de criaturas estranhas e barulhos nas madrugadas. Porém, eu nunca pensei que faria parte de uma delas. E foi no início de 1990, quando meu irmão caçula nasceu, e foi uma época de muita alegria na nossa casa. Só que na mesma época, começaram a acontecer coisas muito estranhas no meu bairro, e as pessoas diziam que um cão negro, de um tamanho descomunal, de olhos vermelhos, estava assombrando a todos na madrugada. E até então, todos pensavam que poderia ser apenas boatos, e principalmente o meu pai, que dizia ser conversa fiada do povo. Ele trabalhava de taxista à noite e deixava eu e a minha irmã e os outros 3 filhos na noite sozinhos. E eu não sei se ele dizia isso para nós ficarmos tranquilos, pois ele realmente não acreditava ser nada demais. E as pessoas do meu bairro passavam a não sair na noite, e todos estavam realmente apavorados com os boatos e achavam melhor não arriscar. Bem, um casal de idosos, que eram os nossos vizinhos, diziam que essa criatura que o povo estava vendo e ouvindo nas madrugadas se tratava de um lobisomem, e que todo cuidado seria pouco. E nessa altura, o meu irmão caçula estava com 15 dias de nascido, e o meu pai havia saído para trabalhar à noite no táxi, e eu acordei com a minha mãe acendendo a luz no quarto onde dormia com o meu irmão, e ela estava assustada com alguma coisa, e eu perguntei o que estava acontecendo, e ela fez um movimento com a sua mão para que eu não fizesse barulho, e eu fiquei parado, sem saber o porquê, e pude ouvir o que estava deixando a minha mãe daquele jeito. Eu escutei do lado de fora, na lateral do quarto, pisadas pesadas, e junto delas uma respiração alta, ofegante e cansada. E não preciso dizer que basta isso para uma mãe sozinha com 4 filhos pequenos entrar em desespero. Só que o que estava lá, do lado de fora, começou a arranhar a lateral da porta e parecia que ia entrar a qualquer momento. E aquilo arranhava com tanta força que parecia que ia arrancar a porta. Bem, em um momento como esse, qualquer mãe entraria em desespero e tentaria fugir. Mas a minha mãe teve uma atitude única. Ela, como sempre, foi uma mulher de fé e começou a orar pedindo proteção a Deus. E aquilo que estava arranhando a porta e tentando entrar, logo foi embora aos poucos. E pudemos escutar enquanto ele corria rápido para longe de onde estávamos. E aquela noite não dormimos mais, pois estávamos com medo da criatura voltar. Pela manhã, a minha mãe contou o que tinha acontecido para o meu pai, e ele simplesmente não acreditou em nenhuma palavra. Ele dizia que a minha mãe tinha sonhado, e ela, então, levou ele até a parede, aonde o bicho tinha arranhado. E quando chegaram lá, eles viram as marcas profundas causadas pelos arranhões na parede, que foram deixadas pela criatura. E mesmo assim, o meu pai não acreditou na minha mãe.
Bem, ela contou para um casal de idosos, que eram os nossos vizinhos, e eles disseram, sem sombra de dúvidas, que aquela criatura era um lobisomem. E também eles contaram o porquê do lobisomem estar em nossa casa. Eles disseram que, como na nossa casa existe uma criança com poucos dias de vida, o lobisomem estava atrás do bebê. Mas as orações da minha mãe espantaram a criatura, pois ela odeia esse tipo de coisa. Bem, passamos várias noites sem conseguir dormir direito, pois o trauma, sem dúvida, foi muito grande. E na época, os boatos, depois de tudo aquilo, só aumentavam. E as pessoas andavam assustadas com tudo que estava acontecendo. Eu e a minha mãe tínhamos muita dificuldade em pegar no sono à noite e ficávamos até tarde acordadas, olhando a rua pelas frestas da porta da frente, que eram grandes, devido à porta ser um pouco velha. E as pessoas andavam falando que uma criatura estranha corria e fazia barulho de gelar a espinha. E isso ocorria nas ruas do nosso bairro. Em uma noite, eu vi a minha mãe perto da porta, quando vimos passar correndo uma criatura enorme que nos fez tremer devido ao susto. E muitas pessoas viram esse monstro naquela mesma noite, e até então era apenas avistamentos. E o dia que o monstro veio até a minha casa, bem, ele não demorou muito até que alguém deu de cara com ele. Um senhor do bairro que saía de madrugada para trabalhar e passava por um caminho que mais ou menos tinha uns 500 metros e não tem nenhum poste de luz. Bem, esse é um caminho que dá acesso a um bairro e só depois que você passa por esse caminho que você chega na BR. A BR é um pouco mais iluminada. E quando ele estava indo por esse caminho, essa criatura pulou na sua frente e a reação dele foi sair correndo em total desespero e voltar para sua casa. Quando ele chegou em casa, a porta estava trancada e ele socava e gritava para sua esposa para que ela abrisse a porta. Então, ela correu rápido e quando ela abriu a porta, o senhor, ele não viu mais a criatura. E depois disso, as pessoas começaram a se movimentar para caçar aquele lobisomem, pois o mesmo estava aterrorizando a todos. E daí, os homens saíram com paus, armas de fogo, facões, faca, foices, e disseram que seria o fim daquele demônio depois daquela noite. E depois da suposta caça, as aparições simplesmente pararam. E muitos disseram que o lobisomem era alguém do bairro conhecido por todos, e por isso ele parou de atacar. Bem, muitos anos se passaram, e pela última vez que a criatura tinha dado as caras foi entre 2011 e 2012. E o terror logo voltou ao bairro. Um senhor que não morava ali e havia passado uns dias na casa da irmã. Em uma noite, ele passava por um caminho que até hoje é sem iluminação. E ele vinha de bicicleta e já era tarde da noite, quando ele viu os olhos vermelhos da criatura no matagal. Bem, ele conta que na hora ele não ficou com muito medo, pois jamais pensaria se tratar de um lobisomem. Então, ele continuou pedalando tranquilamente, e quando a criatura pulou em cima dele, o derrubando da bicicleta, ele pôde ver que animal era aquele. E a descrição que ele deu da criatura é que era um animal negro,
muito grande, e parecia com um cachorro de tamanho gigantesco, só que a sua cabeça parecia de um porco, com os dentes saltados para fora. E ele também disse que a criatura o derrubou, e ele não conseguiu levantar rapidamente e fugir da criatura. Então, a sua única opção foi começar a rezar, e a criatura foi se afastando aos poucos. Bem, ele se levantou e saiu correndo. Foi para sua casa, e pela manhã bem cedo ele voltou para pegar a sua bicicleta. E as marcas onde a criatura tinha derrubado ele ainda estavam lá no chão. Então, as pessoas do vilarejo voltaram a testemunhar os avistamentos. E logo houve uma denúncia na polícia. E todos voltaram a ficar fazendo ronda no local. E em uma dessas rondas à noite que os policiais faziam, bem, eles faziam a ronda na viatura. E quando passaram perto desse matagal, eles deram de cara com o monstro. Eles chegaram até a bater com a viatura na criatura, mas aquilo levantou rápido e fugiu para a mata. Os policiais disseram que atropelaram um grande cão negro, só que a maneira que o bicho caiu e levantou era tão estranha que eles tiveram a certeza de não se tratar de um cachorro comum. E essa história gerou terror no bairro e teve notícia até na rádio local, e muitas pessoas dizem ter visto a criatura correndo na madrugada. E até hoje, o mistério continua. E muitos acreditam ser alguém do bairro que se transforma em lobisomem e sai pela noite assombrando a todos, pois ele parece ter inteligência e sabe que não pode vacilar, pois no dia que a criatura vacilar, a sua identidade será descoberta. Boa noite.